Mateus capítulo 9, versículo 9, diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então Jesus estava passando, adiante dali, ou seja, estava caminhando, estava indo na sequência, digamos assim, de uma rua, andando em um local, seguindo em frente, ok? Adiante dali significa isso. Na sequência, Jesus, o texto diz, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Então Jesus olhou para a alfândega. O que é uma alfândega? Para você que não sabe, Mateus ele era publicano. O que é um publicano? Publicano é um cobrador de impostos, certo? Uma das coisas que um publicano fazia na época era cobrar impostos. Ele cobrava impostos, levava para o superior dele aquela quantia, e aquela quantia era levada para os romanos. Então o imposto era cobrado e levado para os romanos, um valor igual hoje. Impostos cobrados pelo governo, naquela época era mais ou menos da mesma forma. E a alfândega era como fosse um caixa, como fosse uma sala, como fosse um quartinho, como fosse um espaço, mais ou menos, sabe quando você passa em pedágio? Você está de carro, você passa pelo pedágio, e você tem que pagar um valor no pedágio para conseguir utilizar a via, utilizar a estrada, ok? Então, a alfândega na época de Jesus significava a mesma coisa. Era como você pagar um pedágio. Paga o imposto e segue em frente. Era mais ou menos isso. Então ali Mateus ele era um cobrador de impostos. Impostos, por exemplo, a pessoa pescava. E quando você pescava, você tinha que passar pela alfândega e pagar um tributo, pagar um valor, pagar uma taxa, digamos assim. Entendeu? Então, alfândega significa isso. Local de pagamento. E a Bíblia diz que nessa alfândega tinha um homem chamado Mateus. Mateus, a qual estava sentado na alfândega, era cobrador de impostos. Ele ali, então, quando Jesus olhou para ele, Jesus disse, no versículo diz, segue-me. Jesus disse apenas o versículo não, a frase. Não é nem frase, digamos assim, Apenas Jesus disse a palavra, segue-me. Só isso. Segue-me. Imagine que eu olhe para você, em qualquer lugar, eu te olho assim e falo, não fala nem ô, Chega em você e olho para você e fala, segue-me. Segue-me. Vem comigo. Me diz aí, se Jesus fizesse isso por você, te chamasse e falasse, segue-me, você seguiria Jesus? Diego, é lógico que eu ia seguir Jesus, claro, Sabendo quem era agora é fácil. Só que lembrando que na época, Mateus não sabia quem era Jesus. Mateus não sabia nem quem era o nome dele. Talvez Mateus ouviu a fama de Jesus, já ouviu falar em Jesus. E quando Jesus chegou, convidou Mateus e Mateus não pensou duas vezes. O versículo diz aí, E ele, levantando-se, o seguiu. Na hora, Mateus abandonou tudo e seguiu Jesus. Exatamente. Aí eu te pergunto de novo. Se Jesus convidasse você, falasse, segue-me, você iria? Diego, é claro que eu iria. Conhecendo ou sabendo quem é Jesus é fácil. Sabendo que mais de 2000 anos depois, Jesus seria o maior popstar, digamos assim. O maior homem, ser humano, o mais famoso de todos os tempos. Sabendo quem era, porque Jesus era filho de Deus. Aí é fácil, irmão, querer seguir ele. Eu quero ver se você estivesse lá. Na época que Mateus estava lá cobrando imposto, trabalhando, Mateus abandonou a carreira dele para seguir Jesus.